paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula hoje na lição 9, cujo tema é as festas judaicas e seus reflexos no ministério de Cristo. Lembrando que estamos estudando a tipologia bíblica, é um tema de suma importância, a obra de Cristo prefigurada no Antigo Testamento, trata da pessoa, da obra, dos feitos, do que foi realizado por meio de Cristo, já profetizado por meio de pessoas, festas, obras, cores, elementos do Antigo Testamento. Então, demonstra por si só a importância do estudo da tipologia bíblica. Nosso primeiro tópico dessa lição 9, a redenção, nova vida e primeiros frutos, dá a ideia, então, que essas festas iriam, de alguma forma, apontar para realidades espirituais mais profundas em Cristo. Então, a Páscoa, como a prefiguração da morte de Cristo, que promove a libertação, as festas dos pães asmos, uma figura de uma nova vida em Cristo, ou seja, uma vida transformada e modificada. Também um aspecto das festas que, ao decorrer do Antigo Testamento, são festas importantes, como a festa das primícias, fala da ascensão, da ressurreição de Cristo. Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer, as primícias no plural, as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo é o primeiro a ressuscitar, sendo o primeiro de uma série de muitos cristãos que depois iriam ressuscitar, ou seja, no futuro irão ressuscitar em Cristo para uma vida em um corpo incorruptível. A festa das primícias, então, organiza ou traz dessa forma, como nesse aspecto vai trabalhar a ressurreição de Cristo e também a ressurreição dos cristãos, aplicando essa tipologia também aos cristãos. No segundo tópico, o autor trabalha algo interessante, o Espírito Santo e a colheita. Essa colheita, então, ela é prefigurada no Antigo Testamento a partir da festa de Pentecostes, que fala sobre a festa das semanas, os primeiros frutos, que reflete, então, o nascimento histórico da igreja em Atos. Então, a igreja sempre existiu, a congregação do deserto é a igreja do Antigo Testamento, e nesse caso, essa festa demonstra, então, a igreja nascendo no Novo Testamento. É por isso que no Pentecostes dizemos que historicamente a igreja nasce. Isso implica um cumprimento também à igreja e não só a Cristo, ligado a essa festa das semanas, ou também Pentecostes, que entra também nessa sequência após a festa das primícias. Então temos esse aspecto do Espírito Santo que é derramado sobre a igreja. No terceiro tópico, o autor é muito feliz quando coloca a convocação, perdão e o reinado eterno de Cristo, trabalhando então as outras festas judaicas, como as festas das trombetas. Então elas vão prefigurar ou tipificar o retorno de Cristo. As trombetas determinam então a preparação para o ano novo, a preparação para alguma coisa que vai acontecer, que é importante. Fala de uma nova etapa na vida daqueles que são cristãos e demonstra o seu aspecto, então, a segunda vida de Cristo a partir dessa festa das trombetas. Também, pensando dessa maneira, temos o grande dia da expiação, que representa, então, o sacerdócio eterno de Cristo, bem como a festa dos tabernáculos, que vai tipificar o reino de Cristo. Então, lembrando, o reino de Cristo é um reino eterno, e esse reino, então, era prefigurado ou tipificado a partir dessa festa dos tabernáculos, o que vai, então, nos ensinar que a jornada dos israelitas pelo deserto, e nesse sentido eles viviam em tendas ou tabernáculos, e demonstrava a provisão de Deus e o cuidado de Deus em um lugar onde a vida é impossível, isto é, o deserto. Então, Deus estava ensinando a partir disso que Deus ia garantir a vida dos israelitas no lugar onde a vida não era garantida, isto é, o deserto, demonstrando então o reino de Cristo por vários aspectos simbólicos dessa celebração que lembra o tempo que o povo vive no deserto, o tempo de uma colheita final, e da mesma forma podemos perceber como é frequente e entendido a antecipação do chamado reino do milênio, o reino milenar de Cristo na terra, que vai representar então a festa dos tabernáculos, que é a vivência de Deus com o povo e a proteção de Deus com o povo. Lembrando que nessa festa, essas cabanas no deserto, que são feitas, no caso posteriormente, feitas de galhos de árvores,
tem as suas brechas, as quais eles poderiam à noite ver a coluna de nuvem e de dia a coluna de fogo. Perdão, eles poderiam ver de dia a coluna de nuvem e à noite a coluna de fogo, demonstrando então aspectos teológicos e aspectos tipológicos de uma realidade mais profunda. É bom pensar dessa forma, porque a tua vara, o teu cajado me consola. Como diz o Salmo 23. Então, a vara e o cajado, jogando o Salmo 23 também na tipologia do deserto, pode ver que é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Então, concluir pensando a respeito dessas festas vai nos trazer, então, uma compreensão e uma análise simbólica dos aspectos da vida do ministério de Cristo, principalmente, também sendo aplicado à igreja, no caso do Pentecostes, do milênio, pela participação da igreja nessas realidades espirituais mais profundas que foram, de forma velada e simbólica, demonstradas desde a antiga aliança do Antigo Testamento, o que vai então nos conduzir a pensar que essas festas foram instituídas não apenas pela celebração, mas instituídas para demonstrar a verdade futura da vinda de Cristo, que transforma a sombra numa realidade. Que Deus possa então te abençoar. Até a próxima aula.